continuação, né, nosso módulo Seitas e Heresias, aqui, Instituto Teológico Bereia. Já vimos algumas das principais seitas e heresias que temos no Brasil hoje. Como eu disse para vocês, nós não vamos falar de todas, são muitas religiões, muitas seitas e muitas heresias, né? Mas a gente vai abordar assim, as principais. E hoje nós vamos ver o evolucionismo. O que é o evolucionismo? É aquela discussão, né, entre aqueles que creem em Deus e os que não creem. Que para nós somos criacionistas, ou seja, Deus criou todas as coisas. E para os evolucionistas as coisas vieram evoluindo com o passar do tempo. Então é isso aí que nós vamos ver. Então vamos lá. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, ou seja, que Deus criou cada criatura conforme a sua espécie. Gênesis 1:24. Isso quer dizer que cada criatura, seja homem ou animal, foi criada como a conhecemos hoje. Tá? Foi criada. Tudo que você vê foi criado do jeito que você conheceu hoje. Em outras palavras, não existe uma evolução. Não existe isso. Então, olha lá, teoria evolucionista. Vamos entender isso aqui. No decorrer dos séculos, mais precisamente no século passado, que foi o século... Esse livro foi escrito no século XIX, né? No século XX, perdão. Então, no século XIX, muitas vãs filosofias, falsos ensinos e teorias insustentáveis têm procurado lançar dúvidas sobre o relato bíblico da criação. E aquilo que eu falei para vocês, gente, a grande maioria das heresias e das seitas, elas surgiram no século XX, perdão, no século XIX, ano 1800, alguma coisa para cá, no século XIX, todas as grandes, tá? E o pentecostalismo também, foi nessa época aí, entendeu? Então todas elas. Então vamos lá, entendendo? Charles Darwin, que é o camarada que defendeu, que falou, né, sobre o evolucionismo. Entre as teorias que se tem insurgido contra a doutrina criacionista, destaca-se a da evolução, concebida e largamente difundida pelo naturalista inglês Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1889. De dezembro de 1831 a outubro de 1836, Darwin viajou como naturalista a bordo de Beagle, um navio de pesquisas em expedição científica. Ao longo dessa expedição, visitou as ilhas do Cabo Verde e outras ilhas do Atlântico, e bem assim as costas da América do Sul, as ilhas de Galápagos, perto do Equador, a ilha de Tarte, Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, ilha de Keeling, as ilhas Falkland ou Malvinas, né? As ilhas Malvinas, ilhas Maurícias, as ilhas de Santa Helena e Ascensão e o Brasil, tá? Foi o estudo dos bancos de corais que de modo especial o interessou e o levou a formular uma teoria da transmutação de espécies e a seleção natural pela qual ficou famoso. Em novembro de 1859, Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies, ou A Preservação das Raças Favorecidas, na luta pela vida. Desde então, este livro veio a se tornar a Bíblia da causa evolucionista. Não obstante, Darwin, antes de morrer, tem abandonado essa teoria, porque ele, pregada ao longo da sua vida, ainda hoje é aceita e disseminada, principalmente nos círculos acadêmicos e universitários. Uma das coisas que eu queria que você soubesse, eu aprendi isso desde o primeiro seminário que eu fiz, tá? Gente, no final da vida dele, ele mesmo refutou a teoria da evolução. Só que ninguém ensina isso. Não é interessante ensinar. Ele mesmo abandonou essa teoria dele. Entendeu? O próprio Charles Darwin. Há quem diga que foi no leito de morte. Ele estava lá no leito de morte e falou: gente, esse negócio de evolução não teve isso não.
Só que não é interessante para as pessoas ensinarem isso, tá? Então ele aqui, ó, é o terceiro livro que eu ouço falar isso. Terceiro livro. Ele mesmo refutou a teoria dele. Esquece o que eu falei, gente. Mas, ok? Ninguém ensina isso para os alunos, ok? Conceito da origem do homem. A teoria evolucionista tem um ponto de partida da afirmação de que o homem e os animais em geral procedem de um mesmo tronco e que hoje o homem e o animal são o somatório das mutações sofridas no decorrer de milênios. Em suma, o homem de hoje não é o homem do princípio. Desse conceito surgiu o ensino estúpido de que o homem hoje é um macaco em estágio mais desenvolvido. E para produzir maior confusão, a teoria da evolução coloca o início da vida humana na Terra há milhões de anos, antes do tempo indicado pela Bíblia. Então, deixa eu dar uma parada aqui. Gente, eles falam que surgiu de uma ameba, um ser microscópico, começou, aí deu origem aos peixes, entendeu? Deu origem aos peixes, e foi evoluindo. Por que virou o ser humano? Porque de tanto que o mar estava povoado e não tinha alimento para todos eles, então eles começaram a sair do mar e procurar alimento fora da terra, entendeu? Aí foi criando braço, criando perna, criando essas coisas tudo. Quando não tinha mais nada o que comer, começaram a comer as folhas das árvores. Uma explicação para isso é a girafa, que ela esticava tanto o pescoço para comer as folhas das árvores que ficou com o pescoço grande. Então, digamos, cada coisa absurda que você escuta, cada coisa absurda, então todos os seres teriam saído de uma ameba, um ser microscópico, e teria originado no mar. Deu origem a todas as espécies. Nós hoje, como somos, a gente veio do macaco, entendeu? Nós viemos do macaco hoje, tá? E vou até aproveitar já o momento antes que eu esqueça de falar com vocês. Essa é a chamada macroevolução. A macroevolução. Todos os seres saíram de um só ser e foi evoluindo com o passar do tempo, tá? Foi evoluindo com o passar do tempo. Eu, particularmente, eu acredito na microevolução. Na micro, sim. Vou te dar uma explicação aqui. Eu acho que talvez ali a Catiúcia pode ter tido problema com isso. No máximo ali o Jorge. Os demais, dificilmente. Irmãos, o dente siso, a palavra siso significa juízo. Entendeu? Então, quando o Salomão fala várias vezes, você tem que ter bom siso, ou você tem que ter bom juízo, né? Porque nós temos dois embaixo, dois em cima, que nasce de cada lado. Um vai nascer quando você tem mais ou menos 18 anos de idade, e o outro entre 21 e 22 anos. Esses dentes, quando eles vão nascer, dói demais da conta, dói muito, dói muito. Mas a gente viveu com esses dentes, todo mundo aqui nasceu esses dentes e viveu numa boa. Você já viu que todo mundo hoje tem que tirar? Começa a nascer, tem que tirar o dente siso. Porque eles empurram os outros, eles dão problema na mastigação, eles isso, eles aquilo. Então, na verdade, hoje o ser humano não precisa mais desses dentes. Essa é chamada microevolução. Então você tinha, antigamente o ser humano completo tinha 32 dentes, agora você tem só 30, né, ou 28. Isso é fácil você entender. Mas um bicho virar um ser humano, gente. Outra coisa, eu já falei com você que esse material, ele é de origem da Assembleia de Deus. Uma coisa que ele está criticando, ao tempo que eles falam, um tempo muito anterior ao indicado pela Bíblia. Ô, gente, contra fato não tem argumento não, tá? Deixa eu falar com vocês. Nosso Antigo Testamento foi escrito em hebraico e tem duas palavras para dia. Eu não me lembro das palavras agora em hebraico, tá? Então assim, olha, no outro dia o fulano fez isso, fez aquilo. No dia anterior aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essa é uma palavra. Mas quando você pega em Gênesis e fala assim, Deus
No primeiro dia criou a luz e separou a luz das trevas. Essa palavra dia, que é escrito lá em Gênesis, é uma palavra que, se você traduzir ela, vai ser isso aqui, ó. Eras. Muitas eras. Entendeu? Então, quando fala que Deus criou no primeiro dia, não é porque ele não tem poder, não. Ele tem poder para fazer assim, aparecer tudo. Mas aprove a Deus criar desse jeito. E se você pegar a geologia, que é o estudo das rochas, você vai pegar algum sedimento rochoso, ele vai falar com você, essa rocha aqui tem 15 milhões de anos. É lógico que, se você contar da Bíblia para cá, nós temos 6 mil anos só. Entendeu? É onde que viveram, talvez, os seres pré-históricos. Entendeu? Onde viveram os seres pré-históricos. Está lá. Então ele aqui, ó, é um camarada assembleano que não vai acreditar nisso. Foram eras. O segundo dia foram eras também. Anos. Milênios, talvez. O terceiro dia, entendeu? Não porque ele não tivesse poder. E só vai saber disso quem conhece de hebraico. Que dia de 24 horas é uma palavra. E quando fala tempos, muitos tempos, anos, séculos, milênios, é uma outra palavra. Entendeu? E lá em Gênesis está falando dessa outra palavra. Falando dessa outra palavra. Então, para você entender. Então vamos lá. Apenas uma teoria. Depois eu vou explicar para vocês por que é apenas uma teoria. Você vai entender. É bom lembrar que, quando tratamos da evolução, estamos lidando com uma teoria, com suposições e não uma ciência. Olha o cidadão aí, o Charles Darwin. Esse é o cidadão. Está vendo? Se você ler um compêndio sobre evolução, há de encontrar com muita frequência chavões tais como crê-se que, admite-se que, talvez, possivelmente, mais ou menos e etc. O que ele está falando aqui? Se você pegar qualquer coisa falando sobre evolução, eles não afirmam nada, quase nada. Você vai sempre encontrar que, ó, acredita-se que, afirma-se que, talvez, possivelmente. Nada é afirmado. Ele mesmo não afirmou nada. Entendeu? Tudo ele deixou na dúvida. Mais uma coisa que nenhum de vocês aprendeu na escola. Nenhum de vocês. Né? Possivelmente um homem veio de uma ameba. Acredita-se que o homem, como somos hoje, veio de uma espécie de macaco. Entendeu? Possivelmente, sempre você vai encontrar essas palavras que deixam dúvidas. Sempre você vai encontrar no material a respeito do evolucionismo. Tá? Então vamos lá. Acho que eu pulei algo aqui. Vamos voltar. Foi igual o meu, assustei. Então vamos lá. Assim, tão vulnerável e falha, consequentemente, o sistema que ela advoga não há de subsistir diante do argumento das Escrituras. Gênesis 2,7. Criou, pois, Deus o homem. Como é que é? Então soprou Deus nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2,7. De acordo com a Bíblia, o homem foi feito homem. Tá? Ele já foi feito assim. O chamado homem de Neandertal, que é uma das evoluções do homem aí, né, ou homem de Hildberg, não tem em si nenhum elemento, por menor que seja, capaz de provar que o homem, no princípio, tivesse as características de um macaco encurvado. O africano, que de elevada estatura, o pigmeu, o asiático de nariz achatado, o negro com suas características distintivas, todos são resultado de variações comuns dentro da família humana. Assim também, o homem da antiguidade variava de um para outro e também se diferenciava de nós, hoje em dia. Irmãos, uma outra coisa, eu não tenho material aqui, mas você não sabe um monte de falcatrua aqui. Isso foi interessante
para os Estados Unidos fazer, espalhar essas histórias, trazer pessoas para dentro das faculdades. Isso foi interessantíssimo para ele. Tem um desses homens aí, que eles fazem a imagem dele inteiro. Esse aqui é o homem porque tem o de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem sapiens, os homens são vários, não é isso? Se você já viu aquela imagem da teoria da evolução, eles vão mostrar o primeiro homem igual macaco, com a mão no chão, o segundo um pouquinho mais assim, até ficar lá, né? Aquele punhado lá. Pega um daqueles homens ali, eles vão te mostrar o corpo dele todo. E aí quando você vai pesquisar, presta atenção, deixa eu te falar com você que você vai rir. Você vai rir agora. Fizeram aquela imagem do homem inteiro, através de um dente que acharam. Acharam um dente. E falou que esse homem era desse jeito. Muito tempo depois descobriu que aquele dente era dente de um porco. Estou te falando que eu sei, eu estudo. Eu esqueci qual que é um dos homens aí. Esse é um desses homens aí dentro da cadeia da evolução. Aqui, ó. A imagem do homem fulano de tal. Um dos nossos ancestrais e tal. Aí vocês vão ver, como é que você achou essa imagem desse homem aí? Quando que nós achamos um fóssil. Que fóssil? Um dente. Achou um dente. Com um dente desenharam o homem todo. Aí passa algum tempo ali, o cientista descobriu que aquele dente era de um porco. Continuando aqui. Argumentos contra o evolucionismo. O argumento bíblico a partir do primeiro capítulo de Gênesis é que a raça humana descende de um só casal, Adão e Eva, Gênesis 1:28, criado por Deus no princípio. A narrativa subsequente ao capítulo 1 de Gênesis mostra claramente que as gerações que surgiram até o dilúvio permaneceram em contínua relação genética com o primeiro casal, de maneira que a raça humana constitui não somente uma unidade específica, uma unidade no sentido que todos os homens participam da mesma natureza, mas também uma unidade genética, genealógica. Este fato é cristalino em Atos 17:26. Muitos argumentos se somam e apoiam a ideia bíblica de unidade da raça humana, dentre as quais se destacam o seguinte. Então vamos lá. Nós temos argumento teológico. Romanos 5, 12 e 19, 1 Coríntios 15, 21 e 22 indicam a unidade orgânica da raça humana, tanto na primeira transgressão como na provisão de Deus para a salvação da raça humana na pessoa de Jesus Cristo. Segundo argumento, científico. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês cientificamente, tá? A ciência tem confirmado de diferentes maneiras o testemunho da Escritura com respeito à unidade da raça humana. Evidentemente, nem todos os homens de ciência creem nisso. Tá? Os verdadeiros cientistas mesmos não creem nisso. Você pode perceber, gente, a verdadeira ciência não se afasta da Bíblia, não. A verdadeira ciência não se afasta. Por exemplo, os antigos gregos tinham teoria autognotista, meu Deus, segundo a qual os homens surgiram da terra por meio de uma classe de gerações espontâneas. Como essa teoria não possuía fundamentos sólidos, logo foi descartada. Agassiz, por sua vez, propôs a teoria dos codanitas, segundo a qual existiam diferentes centros de criação. No ano de 1655, Peirenius, nossa, esses nomes são difíceis, desenvolveu e defendeu uma teoria pré-adâmica, que tem como origem a suposição de que havia homens na Terra antes que Adão fosse criado. Essa teoria foi aceita e difundida por esse sujeito aí também do nome difícil. Vamos lá. E aí eu vou ser obrigado a mostrar a vocês alguma coisa. Espera aí. Que, ainda que não negasse a unidade na raça humana, contudo considerava Adão como o primeiro homem só da raça hebraica, em vez de cabeça toda da raça humana. Em anos mais recentes, Fleming
sem ser dogmático sobre o assunto, disse haver razões para se aceitar que houve raças inferiores. Gente, eu vou dar um salto aqui. Eu vou dar um salto e depois eu vou mostrar para vocês isso que eu já falei com vocês. Muito bom material, mas como é assembleiano, eu particularmente tenho algumas coisas que eu não concordo. Isso que ele está falando de maneira pejorativa eu também creio, tá? E daqui a pouco eu vou te mostrar você na sua Bíblia que teve alguns outros homens que se misturaram com Adão e Eva quando eles foram expulsos do jardim. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, tá? Argumento histórico. As tradições mais antigas da raça humana apontam decididamente para o fato de que os homens tiveram uma origem comum. A história das migrações do homem, por exemplo, tendem a mostrar que tem havido uma distribuição de populações primitivas partindo de um só centro, isso é, de um mesmo lugar. Argumento filológico. Saiu. Os estudos feitos acerca das línguas da humanidade indicam que elas tiveram origem comum. Por exemplo, as línguas indo-germânicas encontram sua origem em uma língua primitiva comum, na qual existem resquícios do sânscrito. Também há evidências de que demonstram que o Antigo Egito é o elo entre as línguas indo-europeias e as semíticas. Tá? Argumento psicológico. Gente, eu vou saltar aqui que eu vou lá para outra parte que mais interessa a gente. Formações das nações, a partir do dilúvio que se formou. Deixa eu ver aqui. Os descendentes de Sem, Cã, Jafé. Por que eu vou pular isso aqui, gente? Eu não consigo crer nisso não, tá? Sem, Cã e Jafé. A maldição que Deus colocou em Cã, porque viu a nudez do pai dele, tá? Então é o povo que foi para a África, por isso que eles são pobres e negros e coisa. Como esse material é assembleiano, eu sei, eu conheço, eu sei como é que é, entendeu? Isso não tem fundamento nenhum, por isso que eu estou saltando. Aí eu vou botar para vocês, nós estamos falando hoje do evolucionismo, criação versus evolução, foi uma ministração que eu fiz no ano passado, igual a gente vai fazer domingo agora, só com a área da saúde mental. Nós vendemos aqui um almoço e para isso eu fiz uma palestra, criação versus evolução. Então é um material que eu mesmo fiz, daqui a pouco eu vou provar ali para vocês. Deixa eu ver ali. O homem foi criado por Deus, isso aí não tem dúvida para vocês. Deixa eu ver o que mais. A criação do homem é um ato imediato de Deus, ele fez, não teve negócio de evoluir, ele fez imediatamente do jeito que ele quis. Tá joia? O homem foi criado segundo um tipo divino, está lá no 26, a imagem e semelhança de Deus, eu já expliquei isso. Vamos entender, queridos, aqui, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com físico. Igual eu falei para você, no hebraico, a língua que foi escrita no Antigo Testamento, né? No hebraico, a língua que foi escrita no Antigo Testamento, você vai encontrar algumas palavras lá. Por exemplo, preste atenção. A palavra imagem vem de uma palavra hebraica que significa reflexo. É como se fosse um espelho. Então, a imagem e semelhança de Deus. Quem é meu aluno há mais tempo, nós, quando fomos estudar a doutrina de Deus aqui, eu falei para vocês sobre os atributos de Deus. Por atributos, entende-se qualidade, as qualidades de Deus. E aí, gente, nós temos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis, tá? Os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem.
ele não divide ou reparte. Em outras palavras, ele não comunica esses atributos com os homens. Você quer ver uma coisa? Onipotente. Quem é onipotente? Só Deus, não é? Onisciente, onipresente, eterno, todo-poderoso. Então são atributos que são só dele. Então esses são os atributos incomunicáveis. E nós temos os atributos comunicáveis. É aquele que Deus tem, que ele deu aos homens também, respeitadas as devidas proporções, né? Ele deu para a gente em conta-gotas aquilo que ele tem para encher o universo. Vamos a alguns atributos de Deus. Deus é santo, ele criou o homem santo. Deus é puro, criou o homem puro. Deus é inocente, criou o homem inocente, entendeu? E esses aí são os atributos. Então, quando se fala de imagem, são os atributos de Deus, as qualidades de Deus. O homem foi criado com isso. E a semelhança, o homem foi criado com os sentimentos de Deus. Deus ama, nós temos capacidade de amar. Deus entristece, nós entristecemos também, entendeu? Isso que é imagem e semelhança. Não tem nada a ver com físico, queridos. Nada a ver com físico. Nada. Tá bom? Nada a ver com físico. E isso tudo é linguagem para a gente entender. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com atributos e qualidades de Deus, e com sentimentos de Deus também. E aí que está, querido. Romanos 6, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos trazer para uma linguagem hoje? Todo mundo pecou e foi desvestido da glória de Deus. A glória que o homem foi criado lá no jardim do Éden, ninguém tem ela mais. O homem hoje é a imagem e semelhança de Deus? Mas torcida. É uma imagem torcida, não perfeita igual tinha no jardim. Entendeu? Então não tem nada a ver com físico, gente. Nada a ver com físico. Nada a ver com material. Entendeu? Ele criou o homem assim. Foi assim que ele criou o homem. Tá? Os elementos da natureza se distinguem. Em Gênesis 2,7 vemos a distinção clara entre a origem do corpo e da alma e o elemento espiritual do homem. Tá? Então você é uma alma. Essa alma habita no corpo e ela tem um espírito. Nós somos uma alma, nós somos a psique, a alma. Tá? A que habita no corpo e possui um espírito. É assim que nós fomos criados. Deixa eu passar adiante para mostrar para vocês aqui. O espírito do homem, a alma do homem, o corpo do homem. Vamos entender isso aqui então. Na verdade, queridos, nós somos uma alma. Eu falei com você, a sua parte principal é a alma. A alma que habita no corpo e tem um espírito. Então eu vou fazer aqui para você entender. Eu vou colocar aqui o D grande de Deus e o D pequeno de diabo, demônio, tá? Você vai entender agora. Então vamos entender isso aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Qual que é a função de cada um? O seu corpo, a função dele é entrar em contato com tudo que é material, tudo que é físico e te dá prazer. Deus fez a gente com a faculdade de sentir prazer. E é através do corpo que eu sinto prazer, que eu toco nas coisas. Tá vendo? Ó, eu toco tudo, isso é o corpo. É para isso, para te dar prazer, para você ter contato com o físico, com o material. A alma, querido, é a sua psique. O psique e a alma é a mesma coisa, só que uma no português, a outra no grego. O que é a alma? É a sede do seu intelecto, sentimentos e desejos. E por intelecto, entende-se a sua inteligência, suas lembranças e memórias. E os sentimentos, se você está alegre ou se está triste. Por isso que eu falo com você, quando se morre, é chamado na teologia de um estado intermediário. Estado intermediário, não é lugar, tá? Porque isso é alma invisível.
Entendeu? É as suas lembranças. Né? As suas lembranças. Lembra do rico e do Lázaro? Ele estava lá no lugar de tormento e vendo o pobre lá, o Lázaro lá, gozando de delícia, e vendo os irmãos dele que estavam indo lá para o lugar de tormento também. Então, queridos, são a sua consciência, as suas lembranças, isso é alma, tá? Então é algo imaterial. E o que é o espírito, querido? O espírito, a função dele é de te fazer entrar em contato com o mundo espiritual. É para isso, tá? Então você foi criado. Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Estava lá, o corpo é o boneco de barro que ele fez. Quando Deus soprou, passou a ser alma vivente. Então é assim, querido, olha aqui, olha. Havia uma conexão de Deus com o espírito do homem, do espírito do homem com a alma e da alma com o corpo. E Deus falou assim com Adão: não come do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Só que alguém se lembra quantos anos que Adão viveu? E 930 anos. 930. Espera aí, mas Deus não falou assim: no dia que você comer, você vai morrer? Como é que ele viveu 930 anos? Deus errou? Foi isso aqui que aconteceu, querido. Ó, no dia que ele comeu, desligou aqui e desligou aqui. O espírito está atuando sozinho. Quer dizer, atuando não, né? Ele ficou sozinho, ele não está atuando. Efésios capítulo 3 vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Vai dizer que quando você não aceitou Jesus Cristo, o seu espírito estava morto. Mas quando você aceita Jesus, o seu espírito é vivificado. Algumas versões vão dizer que ele é ressuscitado. Outras versões vão dizer que ele é recriado. Entende? Falar assim, ó, morte espiritual. Fulano está morto espiritualmente. Gente, espírito não morre. Quando fala que está morto espiritualmente, é que o espírito não está atuando. E todo mundo que não se entregou para Jesus está morto espiritualmente. É isso que Paulo fala. Então, querido, como teve esse desligamento aqui, ó, como teve esse desligamento, tá? A nossa alma não é o nosso intelecto, sentimentos e vontades ou desejos. O homem passou a ser dirigido pela alma, que é a sede das vontades. Você quer saber de uma? Eu estou com vontade de fumar maconha, então leva o corpo para fumar maconha. Eu estou com vontade de prostituir, leva o corpo para prostituição. Quando Paulo fala assim lá em Efésios, lá em Gálatas, andai no espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne, ou seja, se você andar no espírito, você não vai querer satisfazer os desejos incontroláveis da carne. Que espírito? O Espírito Santo? Não. Porque quando você aceita Jesus, o que acontece aqui? Quando você aceita, desde Adão, o espírito morreu. A carne não, a carne dele morreu 930 anos depois. Mas o espírito morreu. Entendendo por espírito, eu estou aqui vendo, por exemplo, a bateria ali da igreja. Ela existe, mas ninguém está tocando ela. Então, se ninguém mexer nela durante 100 anos, ela vai ficar ali. Isso é morte espiritual. O seu espírito existe, mas não está atuando. Então, quando você aceita Jesus, o espírito é recriado. Aí o seu espírito volta a estar ligado com Deus e a sua alma volta a estar ligada com o espírito. Andai no espírito, que você não vai satisfazer as concupiscências da carne. No seu espírito, que agora é ligado com o espírito de Deus. Ok? Por que eu coloquei o dedo de diabo aqui? Porque aconteceu isso, não é? O homem é assim, ó, cortou o elo. Alguns conseguem fazer isso aqui, ó. Ligar o espírito dele com o do cão. Entendeu? Alguns conseguem fazer isso. O seu espírito, a função dele é entrar em contato com o mundo espiritual. Ou com Deus, ou com o cão. Entendeu? Alguns conseguem isso aqui. Ficou claro? Função de cada um. E aí, gente, é isso que eu estou tentando te dizer. O contrário do que Darwin fala, Deus já criou o homem assim, completo desse jeito.
Ele foi criado completo, inteiramente desse jeito. Ok? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Imagem e semelhança de Deus, já falei. Definição. Palavra Adão significa terra ou barro, tá? Aqui, ó, como é que ele coloca? Ele coloca com outra palavra. O homem, imagem de Deus. O termo imagem de Deus é relacionado ao homem, fala da indelével constituição do homem como um ser que raciocina, como um ser moralmente responsável. É isso, nada a ver com físico. Entendeu? Nada a ver com físico, nada. Aí, ó, a imagem natural de Deus gravada no homem. Consiste nos seguintes elementos: poder de movimento próprio, entendimento, vontade, liberdade, essas coisas. Não tem nada a ver com físico, gente. Nada a ver com físico. Deixa eu ver aqui mais. Semelhança. Intelectualmente o homem se assemelha a Deus. Aí vai entrar é que eu falei. Uma parte tem a ver com os atributos e as outras com os sentimentos de Deus. Deixa eu ver aqui. Aí já é a sétima, que é a semana que vem. Então agora vamos lá para o outro material, que é o que eu fiz. Só um segundo. Antes de passar para lá, aqui ó. Capítulo 6. Vou ver como é que está nessa versão aqui, que eu não gosto muito dela não. Gênesis 6. Presta atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Ponto e vírgula. Quando os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens, havia gigantes na terra. Ponto. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Então vamos entender isso aqui, irmão. Entender isso aqui. Esse termo aqui, ó, filhos de Deus, toda vez que você lê o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, também a palavra filhos de Deus é uma palavra, tá? Aqui, e só mais 3 lugares na Bíblia que vai usar essa expressão aqui. E a expressão é Benai Elohim. Benai Elohim, filho de Deus. Então, querido, é outra coisa aqui. Filho de Deus tem uma palavra. Eu não guardo essas palavras no hebraico, não. Tem uma palavra. Mas filho de Deus, igual está aqui em Gênesis 6, vai aparecer aqui, vai aparecer em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2 e em Salmos, num dos Salmos, tá? Você lembra lá? É num dia em que vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, Satanás veio no meio deles, no capítulo 1. Aí lá no capítulo 2 fala de novo. E novamente vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio no meio deles. E tem um salmo também, Benai Elohim, filho de Deus, é uma expressão utilizada para anjo.
Então é isso, querido. A teologia, quem conhece mesmo de teologia sabe. Esses filhos de Deus, Benai Elohim, era uma classe de anjos chamado anjos guardiães, que viam os homens tendo relação sexual com as mulheres e sentindo prazer. Anjo tem capacidade de se materializar, não todos. Algumas classes de anjo podem se materializar. Ou você não viu que o anjo apareceu, 2 anjos para Abraão? Aliás, foram 3, né? O anjo do Senhor ficou com Abraão, os outros 2 foi lá destruir Sodoma e Gomorra. Tanto que os homens da cidade viram e quiseram abusar deles. Anjo aparece a todo momento, materializa e aparece a todo momento no Antigo Testamento. Então eles viram as mulheres formosas. Não, me desculpe o termo chulo que eu vou utilizar, mas a verdade é que, olha, naquele dia havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, geraram. Deixa eu pegar aqui. Eu vou te mostrar o termo chulo, um termo baixo aqui, mas é isso mesmo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. O termo certo de você usar foi assim: pegou as mais gostosas. Viu que elas eram gostosas e quiseram aquelas mulheres. Entendeu? E aí o que aconteceu? Quando eles foram e tomaram essas mulheres, o que fala Gênesis 6:4? O livro de Enoque vai te explicar isso melhor, tá? O livro de Enoque vai te explicar isso. Havia naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as mulheres, começaram a nascer gigantes também. Pergunta: quem eram esses gigantes que existiam na terra antes dos filhos de Deus ficarem com as mulheres? Os que vieram da pré-história, gente. Deus criou o jardim do Éden, Adão estava lá, mas fora do jardim do Éden acontecia a pré-história. E o que eu não acredito é na evolução. Você achou o esqueleto de um tipo de homem, teve aquele tipo de homem, ele entrou em extinção, tinha outro tipo de homem, entrou em extinção, não é porque eles evoluíram, entendeu? Você vai achar os esqueletos inteiros dos bichos e dos seres humanos em museu espalhado pelo mundo afora todo. Como é que você vai falar que eles não existiram? Então já estava entrando em extinção, como vários outros seres pré-históricos estavam entrando em extinção também. Por que não tem mais esses gigantes aqui? Porque eles morreram no dilúvio, gente. Os restinhos ficou. Então Adão e Eva também conviveram, e os filhos deles conviveram com esses gigantes. Alguns que escaparam da pré-história. Entendeu? Alguns que escaparam. Claro, como água. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois. Depois quando? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, também nasceram gigantes. Entendeu? Também nasceram gigantes. Então essa é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. Tá? Por isso que eu falei com você que eu não acredito nele. Ele falou assim: eles vêm falar de tempos muito anterior ao tempo da Bíblia. Mas teve mesmo? Como é que você vai pegar o teste de carbono 14, o teste de geologia das rochas? Quanto tempo tem isso aqui? Faz 14 milhões de anos. E tem mesmo. Teste de carbono não erra não, gente. Então como é que você me explica, pastor, que só tem 6.000 anos? 6.000 anos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, gente. Você sabe me dizer quantos milhões de anos eles viveram no paraíso antes de ser expulsos? Moisés relatou lá, o dia que a serpente veio e falou com a mulher, ela pegou a fruta e comeu. Ele relatou o que, gente? Você sabe lá se Satanás tentou a Eva 1 milhão de vezes? Moisés só relatou a tentação que deu certo. Por que ele ia colocar todas as tentações que o diabo fez? Entendeu? Tem que abrir o raciocínio, gente. Ele só colocou o que deu certo. E você não me pergunta quantos anos que eles viveram no jardim do Éden antes de ser expulso, que eu não estava lá, então eu não sei. Então vamos lá, para a criação versus evolução. Vou provar muita coisa para vocês hoje. A palestra, tá, gente, que eu dei, a criação versus evolução. Então não está muito bom a imagem aqui. É um homem ou é um macaco? Tá?
Quem é que está com a razão? Deus realmente existe? Foi a palestra que eu dei. Vamos lá. Deus existe? Este é um tema que interessa a todos os religiosos ou ateus. Porque se ele existe, é a maior verdade de todos os tempos. Se não existe, é a maior mentira, o maior embuste de todos os tempos. Então, se você crê que ele existe, você crê que ele criou todas as coisas. Então, ou você é criacionista ou você é evolucionista. Não tem jeito de ser os dois, não. Tá? Então, vamos lá, gente. O homem desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Descartes falou isso. Tá? O homem deve desconfiar de tudo para poder crer em alguma coisa. Então, vamos lá. Desconfiança deve estar na base da crença. Irmão, você crê em alguma coisa? Sim. Mas você tem que desconfiar de alguma coisa para você crer em alguma coisa. Parece, né? Então, lá, muitas das coisas que creio surgiram através das dúvidas que tive, entendeu? Você tem dúvida, aí você vai pesquisar. Depois que você pesquisou, aí você acha. Mas da onde você tem certeza hoje? Porque um dia você teve dúvida. Vamos abrir o confessionário aqui, gente, nessa noite? Vamos abrir? Eu não sei se é só comigo que aconteceu, mas alguma vez você já chegou a duvidar que Deus existe? Eu já. Vamos abrir o confessionário? Esse negócio de Deus, será que isso existe mesmo? Vamos abrir o confessionário? Né? Eu já cheguei. Por que hoje eu tenho certeza que ele existe? Porque um dia eu duvidei. E eu corri atrás. Então, não tem muita coisa que não vai ser importante para nós aqui. Ó. A universidade, a pimenta, está... Deixa eu ver aqui. Nas academias o assunto não fé, partido, tá? Dizem que... O que eles falam? Os cientistas falam. Adulto com amigo imaginário são estúpidos. De que eles estão falando? Deus é um amigo imaginário. Você já viu ele? Não. Você tem contato com ele? Não. Então você tem amigo imaginário? Criança tem amigo imaginário, tudo bem, mas adulto é estúpido. Então, olha lá, estúpido. Quem revela estupidez, falta de inteligência. É isso que eles ensinam nas faculdades, hein? Tá vendo? Ou de juízo, ou de discernimento, estulto, nabo, nécio, bravo, tapado, ou quem se comporta de maneira indelicada, grosseiro, rude, que causa imbecilização e ou tédio, que denota insensatez ou imprudência, insensato, imprudente, que se apresenta de forma exagerada ou excessiva, demasiado. Isso aqui, tá? As academias, né, as faculdades falam que adulto que acredita em amigo imaginário é estúpido. Eu trouxe aqui as definições de estupidez. É isso que eles consideram quem crê em Deus. Por quê? Vamos ver. Veja um grande problema sistêmico na academia do século XXI, de hoje, no mundo inteiro. Estão dando diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. para pessoa estúpida. Por quê, gente? Porque eu conheço vários que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. que acreditam em Deus. Como é que vocês estão dando esse diploma dessas graduações todas para gente estúpida? Não é que falta inteligência, estúpido? Eu conheço aos montes. Aqui na igreja está cheio de gente graduada. Graduado é quem tem um curso superior. Depois vai subindo. E acredita em Deus. Então vamos lá. Universidade como Harvard, a maior e a principal do mundo, e Yale e Princeton nos Estados Unidos, Oxford na Inglaterra, Amsterdã na Holanda, Mackenzie, uma das maiores do Brasil, e outras espalhadas pelo mundo, foram fundadas por pastores evangélicos. As maiores faculdades do mundo foram fundadas por pastores. Forma de tudo quanto há lá, todas as profissões lá. Mas eles esqueceram que foram fundadas por evangélicos e até hoje é dirigida por evangélicos. Como é que você chama os que creem em Deus de estúpido? Tá? Então vamos lá.
Eu coloquei, são todos estúpidos, todos esses que fundaram as maiores faculdades do mundo. Não precisa disso aqui, vamos lá. O que é a ciência? Aí que eu quero provar para você. A ciência fala da evolução e nós falamos da criação. Para ser ciência, hoje eu vou tirar uma dúvida sua, de uma vez por todas. Presta atenção, alguns ficaram quietos, mas a hora que eu falei assim, ó, vamos abrir o confessionário. Alguma vez você já chegou a duvidar se Deus existe ou não? Eu só vi a cabecinha fazendo assim, ó. Entendeu? Então vamos ver isso aqui hoje. Então vamos lá. O que é ciência? Uma das definições. Não há um consenso comum, nem mesmo entre os cientistas, sobre o que é ciência. Há controvérsias entre os cientistas, mas há uma definição que, mesmo não sendo completa, é aceita pela maioria dos cientistas. Se você procurar um cientista e falar com ele, o que é ciência? Cada um vai te falar uma coisa. Né? Então, mesmo cada um falando uma coisa, isso aqui todos eles concordam, todos os cientistas concordam. Nesse ponto aqui, todos eles concordam. É um ramo de estudos ligado a um corpo de verdades apresentadas com fatos classificados em sistema ou sistematicamente, mais ou menos ligado, às vezes mais ligado, às vezes menos ligado, mas são sistemas, tá lá? Apresentados sobre leis gerais, guarda essa palavra aqui. Tudo isso aqui é apresentado sobre leis gerais, que incluem métodos que possibilitam descobertas de novas verdades dentro do mesmo domínio. Então são leis gerais, e essas leis vai te possibilitar novas descobertas dentro de um mesmo assunto. Guarda isso que eu estou te falando. O que se pode considerar ciência? Olha aqui, ó. Problema. Ele vai ter esses 6 passos aqui: um problema, evidência, fato científico, hipótese de trabalho, teoria e lei. Então vamos entender isso. Para chegar a ser ciência, irmão, tem que ter esses 6 passos aqui, ó. Esses 6 passos, aí é ciência. Se não tiver esses 6 passos, não é ciência. Então vamos lá. Primeiro, você tem um problema, ou seja, coisas que se opõem, debates, polêmicas. Beleza. Deus e evolução. Tem isso aqui? Coisa que se opõe? Tem debate? Tem polêmica? Tem. Beleza. Nos dois. Evidência. Alguma evidência que permite você começar uma pesquisa? Existe alguma evidência para você começar uma pesquisa? Fato científico, que são evidências que você elencou. Sim, eu tenho essa, mais essa, mais essa, mais essa. Então agora você tem um fato. Depois é uma escada que vai subindo. Tá? Evidência. Agora, fato científico é quando você consegue separar algumas evidências. Tá? Aí você forma um fato. Hipótese de trabalho. A partir do fato científico, eu tenho uma hipótese. Se há várias hipóteses, para-se aí. Mas se há somente uma hipótese, aí você tem uma teoria. Daqui a pouco eu vou explicar, você vai entender, tá? Teoria é uma única maneira de explicar os fatos e evidências. E lei é quando se pode experimentar e repetir a experiência. Aí se torna uma ciência. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui o degrau. Então, há os 6 degraus aí, ó. Você tem um problema. Primeiro degrau. Bom, então já tem alguma coisa para eu estudar. Existe alguma evidência? Se você conseguiu separar algumas evidências, você tem um fato. Se você tem um fato, aí você tem hipótese. Irmãos, se for só uma hipótese, aí você já tem uma teoria. Agora, se tem mais hipóteses, entendeu? Você tem que parar aqui. Vamos pegar o homem. Existe. Tem evidência? Tem. É um fato? É. Mas você tem quantas hipóteses? Pelo menos 2. Uma que Deus criou e outra que veio evoluindo. Então você para aqui, ó. Você não pode falar, entendeu? O que é uma teoria, irmão? Porque para virar lei,
você tem que provar aquilo, fazer aquilo de novo. Então, se você não pode fazer de novo, é só uma teoria. O homem veio do macaco, é uma teoria. O homem foi criado por Deus, também é uma teoria. E você vai entender por quê. Vamos lá, irmão. Aqui, ó, exemplo. A teoria da relatividade de Einstein é chamada em qualquer lugar do mundo de teoria da relatividade, porque não pode ser testada. Não pode fazer de novo, você não pode reproduzir aquilo de novo, tá? Por isso, cientificamente, é errado dizer lei da relatividade. É a teoria da relatividade. Mas a gravidade do mesmo Einstein é uma lei, pois pode ser testada. Eu vou te mostrar uma ciência agora. Quando você pode repetir o fato? Você pode experimentar. Deixa eu fazer uma experiência científica agora. O que é a lei da gravidade? A Terra tem um centro que puxa tudo para ele, para o centro dele. Então eu vou fazer uma experiência científica agora. Deixa eu ver. Ó, puxou mesmo. Fiz uma prova científica agora. Por isso que a gravidade é uma lei. Qualquer momento, se você soltar uma pena de um pardal, gente, ela vai fazer assim, mas vai descer. Entendeu? E aí você vai ver seriados de televisão como NCIS, CSI. Por que é chamado de ciência? Então ninguém viu. Mas ali eles têm as evidências todas, ele consegue fazer de novo a experiência e mostrar como é que o cara morreu. Se foi com veneno, da onde que o tiro saiu, como é que foi, porque você conseguiu fazer de novo. Se você tem uma teoria, para ali. Agora, se você conseguiu provar, é uma lei. Einstein provou a lei da gravidade, mas da relatividade não. Então vamos melhorar isso aqui mais ainda para você ver. Não está dando para você enxergar muito. Ó, isso aqui é uma sala. Então você está vendo uma mesa, uma porta de vidro. Aqui nós temos vidros quebrados e do outro lado aqui tem um rodo, uma vassoura. Entendeu? Tem um rodo aqui, uma vassoura. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá. Um exemplo, um problema. A sala está toda bagunçada. Isso foi um vandalismo ou um acidente que levou aquela porta a quebrar? Tá vendo? Quem é que fez isso? Esse é o problema. Vem cá, a sala está toda bagunçada. Isso aqui foi um acidente que aconteceu ou alguém quebrou porque quis quebrar? Segundo, se foi alguém que quebrou, quem fez isso? Então nós temos um problema. Evidências. Como é que você sabe que tem problema? Eu estou vendo cheio de vidro quebrado no chão. Olha a evidência aí. Entendeu? Não é só falar assim, o vidro está quebrado. Eu não estou vendo, as evidências estão lá. Cheio de vidro no chão. Está vendo? E um rodo encostado. Opa! Quer dizer, um escritório. Um rodo na porta do escritório. Está vendo que são evidências? Vidro no chão e um rodo na porta do... Tem um negócio anormal aí. Entendeu? Então vamos lá. Outra coisa, tem uma porta inteira no mesmo lugar. Então os vidros quebrados, o rodo, uma porta inteira no mesmo lugar, mesa quietinha no canto dela, sem ninguém mexer. Tudo isso são evidências. Então já que eu tenho várias evidências, agora eu tenho um fato científico. Eu tenho um fato científico. Então vamos lá. Eu tenho que descrever a evidência sem interpretar, irmão. Esse é que está o problema. Vai ver aqui, não vai ver aqui não. Você tem que interpretar o fato. Entendeu? Para você fazer uma lei, você tem que interpretar o fato. Será que também não. Tem que ser provado. O fato tem que ser provado. Entendeu? Sem interpretar, sem subjetivo. Era uma sala. Aí, por exemplo, eu vou contar para alguém, como é que era a sala? Era uma sala grande ou uma sala pequena? Entendeu? Era uma sala de tanto por tanto, por exemplo, de 2 por 2, de 6 por 6, eu não sei. Você tem que falar, você vai elencar os fatos. Uma sala com vidro quebrado. Não, que sala é essa? Como é que é essa sala? Vidro de que está quebrado, entendeu? Você vai descrever tudo. Isso é fato científico. Aí você levanta a hipótese. Ô, gente, o rodo na porta de um escritório. O rodo na porta do escritório. O rodo tem que ficar junto com o material de limpeza. Entendeu? Alguma coisa lá, não, eu fui na mesa, a mesa também estava sem mexer. Mas eu abri a gaveta da mesa,
e dei falta de um dinheiro que eu tinha colocado naquela mesa. Entendeu? Então eu já vi aqui, não foi, eu não tenho duas hipóteses mais. Foi um acidente ou foi um vandalismo? Foi um vandalismo, alguém quebrou para ir lá roubar. Uma hipótese só. Porque se continua com duas hipóteses, eu paro aqui, irmão. Eu paro aqui. Como tem uma hipótese só, aí você chega a uma explicação, aí você tem uma teoria. Tem como você fazer tudo de novo para ver como quebrou? Aí é uma lei. Está entendendo? O que isso tem a ver com a gente, irmão? Método que a ciência utiliza. Observe, você vai observar. Experimentação. Para ser uma lei, para ser uma ciência, você tem que experimentar. Aí a formulação de hipóteses, previsibilidade, controle, observação, tal. Vamos pegar aqui a teoria de Charles Darwin da criação. Por que é uma teoria? Tem como você fazer de novo? Tem como você experimentar outra vez? Tem? Vamos fazer de novo, de uma ameba, aí vai ficar de novo até virar um ser humano evoluindo outra vez? Tem como fazer? Então nunca pode ser uma ciência. O que eu estou falando com você? A criação não é ciência, é só uma teoria. E o que é teoria? É uma coisa que você não pode provar que sim, nem pode provar que não. Acabou. De acordo com a ciência, irmão, eles não poderiam ensinar a teoria da evolução como ciência. Entendeu? Mas e Deus? Tem como você fazer de novo? Provar de novo? Não. Tem também não. Por isso que é teoria. Mas não fique espantado, não, porque deixa eu te falar com você uma coisa. Deixa eu te falar com você uma coisa aqui. O abençoado, se você pudesse provar que ele existe, ele não seria Deus. Vamos experimentar de novo, vamos fazer outra vez, vamos reproduzir de novo tudo que ele fez. Então você também pode fazer, ó. Se ele é o Deus do impossível, é lógico que você não pode provar. Então é uma teoria também, não é uma lei. Você tem como provar que Deus existe? Eu não tenho, e graças a Deus que eu não tenho. Porque se você pode provar, é porque você fez de novo. Aqui ó, eu vou fazer de novo, a teoria, a lei da gravidade, eu vou fazer de novo. Faz de novo para mim o que Deus fez, faz. Tem como você fazer? O mesmo número das coisas que ele fez? Então você não tem como provar. E aí é que está, irmão. Aí é que está a grandeza dele. Se você pudesse provar, ele não seria Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender. Tem como você provar evolução? Não. Tem como você provar também a criação? Não. Mas a evolução não tem como você provar porque parou na teoria. E Deus não tem como você provar porque Ele é supremo. Ele é maior, Ele é grande, entendeu? Não tem como. Uma não tem porque faltou dados ali. O outro não é porque faltou, é porque tem dado demais, você não consegue. Está mais calmo agora, com esse negócio de Deus existe ou não existe? Se você puder provar que Ele existe, você não é Deus. Entendeu? Para mim é simples assim. O Evangelho é tão simples, a pessoa que complica ele. Aí, ó, o cachorro já está comendo minha caneta, está cheio. Entendeu, gente? Como é que é o negócio? Então, se você puder provar, entendeu? Por isso que é teoria. Então, toda vez que falar, eu tenho uma teoria. É uma coisa que você não pode provar que sim, nem pode provar que não. Aí é teoria. Entendeu? Se você puder provar, gente, ou seja, provar é experimentar, é fazer de novo, faz outra vez. Entendeu? Como é que você vai fazer? A evolução não tem porque não tem mesmo. E Deus, porque é todo poderoso, como é que você vai fazer? Não tem jeito. Então é mais fácil você ter fé, irmão, para acreditar que Deus criou tudo, do que acreditar que veio de uma explosão, aí saiu uma ameba, a ameba virou tudo que o universo é hoje. Ah, para mim tem que ter muito mais fé para isso. Entendeu? Então vamos lá. Fé versus fideísmo. Bom, aqui já não tem mais nada para nós aqui, não. Era só para provar se Deus existe ou se Deus não existe. Está entendendo, gente?
Bom, deixa para outra hora aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Evolucionismo versus criacionismo. Nunca mais sai falando. Porque se alguém fala, então me prova. E infelizmente eu não tenho como provar. A maior prova que Deus existe é que você não tem como provar. Simples assim. Simples assim. Ok? Dúvidas, comentários, perguntas? Por enquanto? Não estamos estudando só seitas, mas heresias também. Tá? Deixa eu achar um negócio aqui que foi perguntado no começo, gente. Oi? No Antigo Testamento, o senhor falou que os anjos estão materializados, né? Até hoje. E isso, eu perguntar isso. Até hoje. Até hoje. Eles podem se materializar? Aham. Espera aí que eu vou te provar. Espera aí. Lá em Gênesis 6, eles tiveram relações com mulheres, né? Uhum. E hoje eles poderiam... Pode, mas eles viram o castigo dos outros, eles não fazem mais. Só um segundo. Só um segundinho. Já vou te mostrar. Olha, Wanda. Hebreus 13, 1. Permaneça um amor fraternal. Ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Deixa eu te falar com você uma coisa. Paulo fala lá com Timóteo, né, as características. Se alguém almeja o episcopado, ou seja, se alguém almeja ser pastor, bispo ou presbítero, boa coisa ele deseja. Mas ele mostra algumas características. Uma delas é que tem que ser hospitaleiro. Tá? Quando João fala assim, se alguém não vem trazendo a sã doutrina, não cumprimente nem receba em casa. Deixa eu te falar com você, a igreja primitiva, Jesus falou assim, olha, quando vocês forem, sai de casa em casa. Numa casa você fica. Ali você come o que eles te der, você bebe o que eles te der, você vai anunciando o evangelho. Entendeu? O crente tinha que ser hospitaleiro. Batia na porta da sua casa, ficou sabendo que você era um crente. Entendeu? Fala assim, olha, eu estou aqui, eu vim da cidade tal, estou anunciando o evangelho. Você claramente assim, entra,
você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar banho aqui, nós vamos lavar a sua roupa, vamos fazer tudo. Só que o cara tinha que ficar 2 dias no máximo. Se passava de 3 dias, você tinha que tocar o pé nele. Entendeu? Que aí ele era mercenário. Ele era mercenário. Entendeu? Então quando o João fala que tinha que ser hospitaleiro, né? E Paulo fala com Timóteo, é isso. E é tanto sério isso que ele fala assim, gente, vocês têm um amor fraternal. E não esquece da hospitalidade não, porque os crentes tinham que receber pessoas na sua casa. Deixar morar com eles. É onde meu pai, no mesmo tempo que ele fez a prova de pastor para Batista, ele trabalha como pastor auxiliar, mas ele não aceita. Ele fala assim, eu não aceito. Você sabe por quê? Porque as características que Paulo fala, eu não faço nenhuma delas. Entendeu? Você tira, meu filho, coisa sua para dar para os outros. Eu não faço isso. Gente, eu tenho 20 anos de casado. Nesses 20 anos de casado, se tem 1 ano que não morou gente comigo, é muito. Sempre eu tive gente, hospedando gente na minha casa. Outra coisa, ele tem que ir para onde mandar. Na outra igreja, ele me mandava para Nova Contagem, eu ia. Me mandava para o Sol Nascente, eu ia. Vai para São Caetano, eu vou. Meu pai falou, eu não vou não. Sair da onde que eu estou e caçar, não vou não. Entendeu? Então, todas as características de um bispo eu tenho. E uma das coisas que todo crente tinha que ser hospitaleiro. Gente, não fica negligenciando, não. Deixa uma pessoa entrar na sua casa. Alguns, nem sabendo, hospedaram anjo, mas eles não sabiam. Você olhou e achou que era um ser humano, mas era anjo. Entendeu? Você achou que era um ser humano, mas era anjo. Aí, Tião, deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Eu já tive experiência com anjo, tá? Me guardando. Minha mãe também já teve. Senão eu nem estava aqui hoje. Acabou esse assunto de heresia aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vai pegar fogo agora, vou ver seu pé rapidinho. Você perguntou. Ai, meu pai, lá vamos nós. Profecia e línguas estranhas. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo procura resolver alguns problemas internos. Participação das mulheres no culto, divisão entre os irmãos, está lá. Deixa eu passar direto aqui. O problema era o abuso de dom de línguas na igreja, um dos problemas, tá? Entendia-se que esse dom era o que mais manifestava a presença de Deus nos cultos. Hoje não é diferente. Então a presença de Deus é a manifestação de língua. Se não tiver manifestação de língua, não tem Deus, você não tem que sentir a presença dele, você tem que viver ele. Entendeu? Então vamos lá. Por isso sentiu-se à vontade para falar, sem qualquer ordem ou critério. Gente, como Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, é para corrigir esses erros na igreja. Tá? Vamos lá. Mostra o capítulo 12, a finalidade dos dons, deixa eu ver aqui. Capítulo 6, capítulo 8, então vamos lá. Argumento que Paulo utiliza para mostrar a superioridade da profecia. O que é profecia, querido? Já falei com vocês. No Novo Testamento do grego, profetas. Essa aqui é a palavra de Deus? Sim. O que é o dom de profecia? Alguém que lê, interpreta para outras pessoas a palavra de Deus. Isso é o profeta. Entendeu? Eu estou interpretando para você palavras de outra pessoa. Então eu estou sendo profeta daquela outra pessoa. Tá? E era superior do que ao dom de língua. É isso que Paulo está mostrando. Só que ele manda todo mundo falar em língua. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou seja, que preguem, vocês preguem. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e o Espírito fala mistério. Quem fala em línguas não fala para homens, mas fala para Deus. Aí já está tudo errado. Balachita Balahaus, eis que eu te digo, meu servo,
Chulipa lá para trás, eu sou contigo. Peraí, você está falando em língua e falando com homens? Já está errado. Quem fala em língua não fala para homem, fala para Deus. Já está errado. Entendeu? Ninguém entende. Então você está. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem profetiza, sim, fala com os homens. Vai edificar, confortar e exortar. Aí sim. Tá? Então vamos lá. O que fala, um outro problema que no original grego não tem. Em outra língua, essa tradução arrebentou. Os pentecostais pegaram isso. Porque no original está assim, o que fala em idiomas, é idiomas dos homens mesmo. Já arrebentou do original. Assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, suponhamos que fosse 6, não serve, eu te digo, já está errado, porque você tem que profetizar para a igreja, não é para uma pessoa só. Rebentou. Continuando. Eu quisera que todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outros idiomas, tá? Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se você fala em língua, então você tem que interpretar para a igreja ser edificada. Que história é essa de falar em língua e ninguém está sabendo o que você está falando? Está errado. Ele está criticando. As línguas sempre devem ser interpretadas, de 1 a 5. Sempre, tá? Quem fala em língua ou em idiomas, não em outra língua, tá? Vamos continuar aqui. Quem fala em língua é somente compreendido por Deus. Tá vendo? Se o alvo principal do culto é a edificação da igreja, para que serve falar em língua? Se é só Deus que está entendendo. É isso que Paulo está ensinando. Vamos lá. O propósito da profecia já é diferente. Versículo 3. A profecia cumpre o alvo, o propósito do culto, que é edificar o corpo. Aí ela cumpre. Língua não. Tá vendo? O que profetiza fala aos homens, tá? E exortar e encorajar. Nunca teve a finalidade de prever futuro. Tá aqui, ó. Profetes, nos escritos gregos, que é intérprete. Nada a ver, eis meu servo que eu te digo. Gente, aonde está isso na Bíblia? Tá vendo? Dos oráculos de outras, tá? Note que essas três são do bom. Vamos lá, continuando. No contexto, Paulo não estava falando de predição de futuro. Não era isso. Deus está me mostrando, Deus está me mostrando. Me mostra na Bíblia algum lugar que aconteceu isso, no Novo Testamento. Meu Deus. Por isso profetizar é superior à língua, pois cumpre o propósito. Se todos começarem a falar em línguas, a igreja não é edificada. Deixa eu pular aqui. Continuando, ainda no 14. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitarei? Gente, essas igrejas estão melhor que o apóstolo Paulo, que manda todo mundo falar em língua. O que aproveita se eu for lá falando língua, gente? Vai aproveitar o quê? Engraçado que lá manda você falar. Entendeu? Olha aqui. Se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia e doutrina. Revelação. Todo dia você chega aqui, você tem revelação da palavra. Eu te revelo dentro da palavra. Ciência, conhecimento. Vem de Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Ele, mas eu transmito conhecimento ou não. Profecia, interpretação das palavras dele para você. E doutrina, quando eu interpreto, eu te ensino doutrina bíblica. Isso é profecia. Está lá, 1 Coríntios 14. Está vendo? Assim, que instrumentos inanimados, aí ele vai falar assim, a mesma coisa do aquele episódio do Chaves. Aí eles montaram uma banda, depois foi, já não estão entendendo nada. O que você está tocando? Um estava tocando uma música, o outro tocando outra. É isso que ele fala aqui. Tá? Então, mas vamos lá. Os dons somente terão proveito na igreja se utilizados de modo inteligível, ou seja, que dê para as pessoas atingirem. Então, Paulo está dizendo, qual o proveito se vocês teriam, se eu fosse me encontrar com vocês falando língua? Vocês vão aproveitar o quê? Então vamos lá, agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, tá, continuando. Deixa eu ver aqui, exemplo usado por Paulo, orquestra desafinada, eu vi lá. Continuando, ainda 1 Coríntios 14, agora 12. Assim também vós,
visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você quer dom espiritual? Não busca só o dom, não. Busca que esse dom venha trazer algum crescimento para a igreja. Tá? Então vamos lá. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Para, irmão. Você fala em língua? Fala, mas você interpreta ela? Não, então para que você está falando? É isso que ele vai falar, quer ver? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica frutífera. Isso ele está criticando, tá? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito e cantarei com a mente. Eu não vi nada, eu nem sei o que eu fiz. O espírito me tomou, nem sei o que eu arrumei. O que eu fiz, irmão? Aí o irmão tem que te contar o que você fez. Falou, tem que ser com o espírito e com a mente. Falou assim, que negócio é para sua mente ficar infrutífera? Você sabe o que eu fiz? Isso é outro espírito, irmão, não é o santo não. Entendeu? É outro espírito. Está vendo? 16. Se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém? Depois da tua ação de graça, visto que não entende nada do que diz. Você está falando, entrou alguém na igreja que não entende nada, como é que ele vai falar amém se você só está falando em língua? Ele não sabe o que você falou. Entendeu? Eu continuando lá. Porque tu de fato dará graças a Deus, mas o outro não é edificado. Quer dizer, você está falando em outra língua, você está lá até dando graças a Deus, mas ninguém está entendendo nada, porque não sabe o que você está falando. Mas eles não querem nem saber, eles querem ver um falar para eles falar também. Entendeu como é que é? Quer nem saber. Então vamos lá, irmão. Deixa eu pular para o outro texto. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Paulo era poliglota, ele falava muitas línguas. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, gente, aqui, eu sou Paulo, o apóstolo Paulo vai pregar hoje. Nossa, quem vai pregar hoje? O apóstolo Paulo, você já pensou? Aí chega e fala assim, eu vim dizer que Jesus te ama. Desceu do altar. Eu prefiro falar para a igreja toda 5 palavras com entendimento do que falar 10.000 palavras em língua. Não está muito pior que o apóstolo Paulo, essas igrejas de hoje? Mas está muito melhor, olha. Paulo, então aqui nós vamos receber com as palmas o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vem. Então estenda as suas mãos, vamos orar para ele agora. Aí ora para Paulo. Então, meu querido, esteja na liberdade, porque o Espírito Santo te libertou. Você tem o tempo que você precisar para pregar. Afinal de contas, você é o apóstolo Paulo. Eu vim falar que Jesus te ama. E desce do altar. Ele falou, eu prefiro fazer isso do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Que coisa, hein? Então vamos lá. Continuando, 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Deuteronômio 28, 49, Isaías 28, 11, Jeremias 5, 15. Quando ele falou, eu coloquei aqui a referência. Vamos chegar lá. Eu vou falar juízo para o povo de Israel através de outros povos, através de outras línguas. Língua estranha é juízo, gente. Então vamos lá. De sorte que as línguas constituem sinal, não para os crentes. Porque você é crente, você não precisa de juízo, não. Não precisa de julgamento, não. Mas para os incrédulos. Língua é sinal de juízo de Deus para os incrédulos. A igreja está cheia de crente, você fala língua. Meu Deus do céu. Está vendo? Se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Olha o que Paulo está ensinando, gente. Você está todo mundo reunido. Entra um que não sabe de nada, escuta todo mundo falando em língua, vai falar que você está louco, não vai não? O que esse povo faz com esses textos da Bíblia, hein, gente?
essas igrejas? Onde que eles enfiam esses textos? Então vamos lá. Porém, se todos profetizarem, que é interpretar a Escritura, tá vendo? E entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos é convencido e por todos é julgado, torna-lhe-se manifesto o segredo do coração, e assim prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Nós chegamos do encontro com Deus aqui. Aí aquela menina Nicole, eu dei uma palavrinha pequenininha. No outro domingo ela veio, porque teve o pós-encontro, ela veio também. Entendeu? Quando acabou o culto, ela falou assim: o que a Nicole te contou? Eu falei: por quê? Porque o que você pregou lá, você pregou a minha vida toda. Pelou comigo, a mãe dela. Ela não falou nada comigo. Não, então como é que você pregou a minha vida toda? Eu falei: é isso que Paulo fala. Quando é profecia, qualquer um entrar aqui, o seu problema é com o filho, o dele é com a esposa, o outro é com, entendeu? Com o patrão, tudo. Só que uma palavra serviu para todo mundo. Você falou, foi minha vida aí na frente. Eu estou cansado de escutar isso. Pastor, a pregação era para mim hoje, né? Gente, você não está com essa bola toda que eu vou ficar a madrugada inteira preparando a mensagem só para você não. Para falar com você. Você não está com essa bola toda não, desiste. Mas é isso que o Espírito Santo prometeu. Quando você profetiza, irmão, entendeu? O segredo do cara é exposto. É quem falou. O Espírito Santo está expondo o segredo dele. Pastor, você está falando do meu problema, o problema é seu. Entendeu? A Ângela vai lembrar, Eliezer, um farmacêutico que tem aqui. Gente, todo mundo antes de ir no médico vai no Eliezer primeiro. Todo mundo vai no Eliezer. De criança até o idoso. E ele já foi vereador em Birité. E candidato outras vezes também. O dia que ele veio a primeira vez aqui na igreja, quem trouxe ele falou assim comigo: cuidado aí, pastor. Eu convidei o Eliezer, o senhor é muito boca dura. Eu falei: eu não vou mudar palavra nenhuma por causa de Eliezer nenhum. Está pronto o sermão, eu vou pregar o sermão. Ele está aí na igreja até hoje. E eu mexi, foi com ele mesmo. Que o homem ficou vermelho, eu nunca vi ninguém ficar vermelho daquele jeito. Na hora que eu fui dar um exemplo, o mexi foi com ele, entendeu? Eu estou cansado de irmão, entrou alguém. Fala assim: gente, olha o segredo do meu coração sendo revelado por esse profeta aí, que está profetizando aí, ó. Entendeu, gente? E ele explicou lá em cima. Não é eis-me ao certo que eu te digo, não. É o intérprete das palavras de Deus. Só isso. Vamos continuar? Deixa eu ver lá. Olha os textos que ele falou. A verdadeira finalidade do dom de língua. Vou voltar aqui para não ter chute. Na lei está escrito, no Antigo Testamento, a lei: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Está lá em Deuteronômio 28, 49, Isaías 28, 11, Jeremias 5, 15. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará, Deuteronômio, o povo está lá no deserto ainda. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, com voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Olha o que Paulo está falando de língua em 1 Coríntios capítulo 14. Um povo que vem de outra terra com uma língua que você não entende, mas eles vão trazer juízo de Deus para vocês. Vocês agora vão ser levados cativo para a Síria. Entendeu? Isaías 28, 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. 1 Coríntios 14, 21. Igualzinho está lá. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir, mais uma vez mostrando. Está vendo? Eu falei com vocês para dar descanso, vocês não deram. Agora eu vou usar a língua de outro povo para trazer juízo para vocês. Aqui, gente, foi os assírios levando o reino do norte. Aqui foi os babilônicos levando o reino do sul. Tá? Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe.
Ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que fala, eu trago contra ti. Você está entendendo porque a língua é um sinal para o incrédulo e não para o crente? Porque quando vem língua estranha, está vindo o juízo de Deus sobre a pessoa. Balachita, Balahaus, eu sou contigo. Que juízo, hein? Balachita, Balahaus, eu vou te dar vitória. Ah, gente, vai dormir. Representa o juízo de Deus sobre os incrédulos. A língua não são sinais para o crente, mas vamos pular, não vou nem falar mais. Atos dos Apóstolos, você quer ver? Gente, deixa eu contar para vocês aqui. Os judeus se espalharam pelo mundo afora todo. O mundo afora todo. E toda vez que tinha uma festa importante em Israel, eles vinham. Por exemplo, você, o Anderson, você casou e foi com a sua mulher para a França. Aí nasceram seus filhos. Você é brasileira, sua mulher é brasileira. Com certeza você não é bobo, você vai ensinar ela a falar em francês e falar em português. Amanhã você precisa voltar para o Brasil, você tem uma filha bilíngue, não é isso? É isso que acontecia. Vamos estudar, gente, Atos dos Apóstolos. Qual foi o capítulo que caiu o Pentecoste? Não foi o capítulo 2? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Eu vou falar, você vai contar 1, 2. Somos partos, medos, elamitas, os natural da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, cretenses e arábios. Aonde que está? Churrico está lá para trás. Ai, que amalacari. Aonde que está, gente? Aonde que está isso, gente? Eles estavam falando, não, foi língua de fogo, a língua dos anjos, não. Nós estamos ouvindo eles falar na língua dos países que nós nascemos. Somos descendentes de judeu, mas nascemos lá. Viemos para cá para celebrar a festa de Pentecostes. E esses homens são todos galileus. Ninguém estudou em curso de língua nenhuma. E nós estamos ouvindo eles falar na língua dos países que nós nascemos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os ouvimos falar nas nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Onde que está falando a língua dos anjos? Ah, pastor, mas o 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aonde que está falando que Paulo falou língua de anjo, gente? Ainda que eu falasse. Então tá aqui, ô Luiz. Aí eu vou voar e não você. Onde você está? Ainda que eu voasse no Luiz. Eu estou falando que eu voei? Eu estou falando ainda que... Não vem me falar que falou, não, gente. Pelo amor de Deus. Então, continuando. Eu não vou nem... Deixa eu continuar. Algumas considerações. Espera aí. Que fazer, pois, irmãos? Isso aqui é crítica, tá? Que fazer? Gente, o que vocês estão fazendo? Se fosse a linguagem... Gente, o que vocês estão fazendo? Ele tá... Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reúnes, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outra ainda interpretação. Vamos parar com isso e seja tudo feito para a edificação da igreja? Vamos. Ele está criticando o que está acontecendo. E é o que a sua igreja manda você fazer. O que vocês fazem, irmãos, faz o culto de vocês virar uma bagunça. Só isso que ele está falando. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, isso sucessivamente que haja intérprete. Agora parou, peraí. Quer dizer que se falar em língua da igreja, tem que ser 2, no máximo 3, e sucessivamente um fala.
depois o outro. 2. Vamos abrir uma exceção, no máximo 3. É isso que acontece lá? Fala a verdade. Fala 2 ou 3 só e um depois do outro. É isso que acontece lá? Não é todo mundo falando junto de uma vez? E quanto mais todo mundo fala junto é melhor? Gente! Mas não havendo intérprete, 2, no máximo 3, um depois do outro. E se tiver intérprete? Se não houver intérprete, fica calado na igreja e fala com você mesmo com Deus. Eu acho que tinha que arrancar 1 Coríntios 14 da Bíblia de algumas igrejas aí. Tinha que arrancar. Porque não serve para nada não. Entendeu? Ou então tem um pastor Carlos em cada uma delas. Aqui, ó, 2 ou 3 em sequência. E não é para bravar não, mano. Na língua lá, entendeu? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Ah, não pode levantar contra o ungido do Senhor. Não, mentira. O profeta profetizou. E você vai julgar se a profecia dele é de Deus. Você não mexe comigo, não, que eu sou ungido do Senhor. Vai plantar fava no asfalto. Vai plantar fava no asfalto. Fale 2 ou 3 na igreja. E os outros julguem. Eu vou sair da igreja, porque não me dá oportunidade para pregar, é 2, no máximo 3. Entendeu? Porém, se vier revelação a outra, ou seja, revelação dentro da palavra, esteja sentado o primeiro, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a ser consolados. E agora lascou. Um após o outro, todo mundo pode profetizar. Vamos lá na Batista da Lagoinha, lá no São Cristóvão, domingo à noite, que cabe 6.000 pessoas no templo. Todos podem profetizar um após o outro. 6.000 pessoas. Ih, lascou, hein, irmão? Você está vendo? Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Lembra que eu falei lá atrás? Daqui a pouco você... Ai, eu nem vi. A glória foi tanta que eu nem vi o que eu estava fazendo. Foi glória não, foi outra coisa que desceu aí. Não, não foi glória não. Eu nem vi, eu não sabia nem onde que eu estava. Mentira, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mentira. Está vendo? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas do santo. Igreja do santo não vai trazer essas confusões, não vai trazer paz. Então não é igreja de santo, irmão. Sinto muito. Eu já falei com vocês não perguntam não. Se perguntar, eu respondo. Pastor, a primeira vez que eu ouvi isso, você me explicou que não tinha ninguém para me acompanhar, eu vinha sozinho, Marinha, eu passei, e a igreja toda que eu era, e eu quase quebrava a igreja toda. Onde é que eu estou? Fica em pé, faz favor, Vânia. Fica em pé. Fica em pé, Vânia. Pensa num crioulo desse tamanho pulando. Olha aí. Lá em casa. Eu digo calado, eu tinha jeito até que fiz um curso. Graças a Deus, agora estou liberto. Quando eu falei, você bate a cabeça lá e você levantava. Não é comigo. Você bateu a cabeça lá e Tá Você bate a cabeça na cerâmica com a cabeça aí, eu levantei. É comigo. Gente, aqui. Vem cá, o Anderson veio o Anderson, o Toninho e o Tião aqui. Não, só o Anderson e o Toninho já tá bom. Só, pode vir. Olha aqui, ó. Quem não sabe o que está fazendo, no encontro ainda deixa fazer. Então tá aqui o Anderson, cheio de espírito, aí ele começa. Aí eles fazem assim, me dá a mão aqui, ó. Faz explorar o cara. Eu solto ele, deixa ele enfiar a cabeça na coluna. Entendeu? Solta ele. Que eu quero ver se ele não vê a hora que a cabeça dele passar na quina da coluna ali. Eu não vejo nada. Vamos ver se você não vê mesmo. Obrigado.
cara. Eu tenho uma raiva, eu faço assim, solta. Quando eles começam, solta! Solta! Mesma coisa demônio. A Bruna ela passou apertada no encontro, né, Bruna? O demônio vinha e falou assim, ó, de pé. Ela ia levar, eu falei, pode deixar, comigo tá aqui, não faz gracinha, não, ué. Pode tirar a mão, não quero saber. Onde é que você já viu Jesus pondo mão endemoniado, gente? Começou, eu falei, pode soltar. E igual o João Bobo lá embaixo, sem ligar no chão, eu quero em pé. A Bruna aí, você quer soltar a Bruna. Entendeu? Teve uma época lá, eu, graças a Deus, louvado seja Deus, eu não tenho esse tipo de manifestação, tá, gente? Manifestação do poder. Você é crente, né? Não, graças a Deus. Tinha um rapaz lá, ele começava a chegar na igreja lá, começava a pular, começava a dar aquele aviãozinho da águia, né? Começava a pular e Tem de tudo. Aí ele começava a mexer a cabeça, mexer a cabeça, e de repente ele deu uma rodada na rodoviária lá, usou o rodoviário e bateu na quina do banco. Mas nasceu um galão na hora. Uma coisa boa. Desceu assim, depois ele falou assim, falou com o pastor que estava assim, eu nem vi. Não viu não. Não viu, mas Eu fui num monte uma vez, um voador lá, Wanda. Quando eu vi ele gritando, eu falei, esse tá cheio do espírito dele, não é não. Um gargalo de garrafa nas costas dele. Um gargalo, como é que você tira aquele gargalo nas costas? Nunca mais é rolando no chão. Pra cá com esse negócio. Ô gente, eu tô rindo assim, não é pra criticar não, porque depois que você aprende a verdade, chega a ser cômico se não for trágico. Não é? Ah, é, pastor. Lá passa com no monte, né? E lá tava tipo um mato de colonial, em volta, e mais no meio ali. Nós da orando, né? Aí um presbítero da igreja lá rodou, e bim! Ele levantou e bim! Deu uns 3 turmas, mas machucou. Rodou, esse que cai rebatado no chão, você não pode fazer o movimento porque esse cai rebatado no chão. Eu vou encher de caco de vidro no chão, vou ver se não cai rebatado. Pastor, mas tipo assim, quando acontece esse tipo de manifestação, vamos supor uma pessoa fala, igual de um rapaz, eu conheci ele, chegou a congregar com a gente um tempo, que ele entra nesse mistério, você pode ser culto de oração, você vai para um mistério. Entrega a revelação dos pastores, não chega a perder não. E ele um dia chegou uma irmã lá e falou para a irmã que Deus, e essa irmã estava chorando há muito tempo, pedindo Deus para dar condição de construir, reformar a casa dela, ela estava precisando e tal. E ele chegou para ela e falou para ela que Deus estava dando para ela de presente material de construção da casa dela. E no dia seguinte, o pai do marido dela chegou lá com todo o material de construção dele e deu ela. Até hoje ela crê que isso foi Deus que falou por intermédio dele. Aí eu penso o seguinte, essas manifestações a gente sabe que não são de Deus, mas existe algo aí que possa vir de Deus? Olha, deixa eu te falar. A mesma coisa é o seguinte, você é católico, você está com câncer. E é da vontade de Deus te curar. Você pediu Aparecida e foi curado. Deus usou o que você acredita para fazer a vontade dele na sua vida. Entendeu? Usou o que ela acreditou. Pela misericórdia dele, pela graça. O que eu quero que você entenda é que isso não é o modus operandi de Deus. Não é o modo de Deus agir. Não é o modo de Deus operar. Entendeu? Ele vai agir de acordo com a sua fé. Se ele quiser te dar alguma coisa. Entendeu? Simples assim, gente. Agora, por causa disso, tudo que ele entregar vai cumprir, então. Pastor, porque que nem eles revelaram uma época lá para a Fabiana que via ela grávida. Primeiro foi assim, a Fabiana foi num encontro comigo, né? Da outra igreja que eu era, eu levei ela, né? Aí, nessa época eu não era dessa igreja não, mas eu participava do encontro. Na hora da libertação, a mulher orou, falou que tinha feito uma obra de macumba pela vida da Fabiana. E falou
falou assim que Deus ia dar um filho para a Fabiana, e a Fabiana tinha um problema que não poderia engravidar na época. Ia ser menina. Ele falou assim, ainda tem mais, vou te falar que é uma menina. E a Fabiana ficou com aquilo na cabeça. Aí chegou na nossa igreja, uns tempos depois, aí eles foi e revelou a Fabiana que viu um monte de chovão chegando na porta da casa dela. No intervalo que o pastor estava passando a profecia para a Fabiana, ele falou assim, mas Fabiana, levanta a mão que eu vejo um monte de presente chegando na sua casa. Aí eu pensei comigo assim, né? Ô Deus, por que não é comigo que eu ganho presente, né? Com egoísmo na cabeça da irmã, né? Aí pegou depois, ele foi e virou e falou assim, e esses presentes aí enxoval. Aí eu já pensei, eu não quero isso pra mim não. Aí depois seguida, né? Tipo, eu pensando no meu particular, né? Ele virou e falou assim, irmã Bruna também levanta a mão. Aí eu já fiquei no dar, né? Levantei as duas, né? Aí ele falou assim, Deus pode ser também ficar grávida aí. Cadê? Até hoje eu não fiquei grávida. Pois é, com a Fabiana aconteceu, e com você? Tá vendo, gente? Pastor, é a mesma situação quando ocorre, tipo assim, quando a pessoa fala que a pessoa vai morrer, porque eu tenho exemplo. Eu tenho uma tia minha que ela é assim. E ela serve, show Deus, tem misericórdia. Inclusive ela falou que minha mãe também vai morrer. Aí, tipo assim, ela falou que viu. Tanto que na igreja dela eles tomam ela como profeta, não é nem a irmã Luzia, é a profeta Luzia. Por causa das revelações. Infelizmente, fazer o quê? Aí disse que ela viu lá dentro da igreja que tinha um caixão dentro da igreja. Uma semana o rapaz morreu. Todo mundo que ela fala que vai morrer, morre. Aí, tipo assim, ela ficava lá na minha casa esses dias, ela tava comendo. Aí ela, glória a Deus, Deus é bom demais. O que é, tia? Não, a irmã me ligou aqui e falou que a esposa do pastor Paulo do Rio de Janeiro morreu. Eu falei que ela ia morrer. Deus me mostra as coisas. Glória a Deus, porque todo mundo que eu falo que vai morrer, mostra. Você tá vendo, gente? Você tá vendo? Muita coisa é coincidência. Ô, gente, deixa eu falar com vocês de novo. A hora que essa igreja estiver lotada aqui num domingo à noite, igual de vez em quando ela fica, eu faço um culto de profecia e revelação aqui que eu revelo todo mundo. E você sai chorando achando que é de Deus. De experiência você faz isso. Entendeu? E aqui deixa eu te falar, e não é que muita coisa vai acontecer mesmo? Você acerta, gente. Entendeu? É aquilo que eu estou falando. Deus pode fazer, Ele tem poder para fazer, entendeu? Eu não duvido disso. Eu só não acredito que isso é um modo de Deus operar, que Ele vai fazer isso todo por outra coisa. Nem os profetas, nem os apóstolos nunca sabiam que dia que ia ser usado. É por isso que lá em 1 Coríntios 12 fala, a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o fim proveitoso. Gente, você lê os livros de Atos dos Apóstolos, certo? Entre o capítulo 2 e o capítulo 5, passou mais de 10 anos, 12, 15 anos. Então não é que eles faziam um milagre hoje, o outro amanhã, não é assim não, é de vez em quando. Agora, quinta-feira, o culto da revelação. E pode ir toda quinta-feira que tem. Então você é bom mesmo, hein? Você marcou o dia de Deus agir. Você é bom mesmo. Hoje não vem não. É aquilo que eu falei. Deus faz essas coisas? Faz. Mas a maioria delas, de acordo com o que eu estudo da palavra de Deus, é você que tem que me provar que isso é de Deus. Não é eu que tenho que provar que não é não. Porque na Bíblia eu já sei que não é. É só você me provar que é de Deus, entendeu? Muita coisa é coincidência e tem outras coisas aí no meio. Mas vamos acabar a aula, amém? Né? Então, vimos criação versus evolução. Semana que vem nós veremos outra matéria aí. Ângela, faz essa oração pra gente. Deus, Pai poderoso, agradeço mais um dia de estarmos aqui, Senhor, para aprender mais a tua palavra, Senhor. Eu agradeço pela vida do pastor que está abrindo nossos olhos para nós ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Desde já eu agradeço por tudo e por essa palavra maravilhosa que tivemos hoje. Amém. Deus nos abençoe. Queridos, antes de vocês ir embora, domingo nós temos aqui o evento de manhã, tá? Quem for participar do café da manhã, 8h30 ponto. 9 horas começa a palestra. Tente trazer pessoas. Uma palestra extremamente importante. A igreja está precisando muito que venha dando as feijoadas também, para a gente fazer algo aí para o aniversário da igreja. Tem algumas coisas lá já, né?
Eu vou trazer, vai estar aqui, partir de cara amanhã, pastor. Amanhã, umas 9 horas da manhã eu já estou aqui.